Shalom, shalom, graça e paz, mensageiros e mensageiras de Cristo, meus queridos amigos, ouvintes e irmãos em Cristo, Deus seja louvado pelas vossas vidas. Aqui quem vos fala é o presbítero Josué D'Amato Júnior, o mensageiro de Cristo. Eu te convido aí, primeiramente, se inscreva no nosso canal. Se inscreveu? Está inscrito no canal? Agora deixa esse like aí maravilhoso para nos ajudar. Deixou o like? Então deixe um comentário, nos ajude, comente aí. Deixou seu comentário? Então agora compartilhe esse vídeo. Vamos embora para o vídeo? Vamos embora para esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Deus por estar aqui. Os irmãos podem tomar assento. A palavra, a campanha dos irmãos fala sobre o Deus de providência, onde Deus provê ali o socorro ao filho de Abraão, e um Deus que provê o socorro para nossas vidas. Um Deus a qual Ele está com as mãos sempre estendidas, sempre pronto para nos socorrer, sempre prontos para entrar com a providência sobre as nossas necessidades. Mas nós temos que nos colocar diante de Deus. Eu aprendi um segredo na minha vida: Deus só dá o melhor dele para mim quando eu dou o melhor de mim para Ele. Quando eu estou sendo um crente superficial, não sendo um crente real, Deus não entrega a bênção que Ele tem para a minha vida. Mas quando nós realmente nos entregamos para servir, para louvar e para adorar o Senhor, Ele entra com a providência segundo aquilo que nós necessitamos e segundo aquilo que nós precisamos. Às vezes nós clamamos, buscamos um socorro a qual não precisamos no momento. Aí Deus faz igual lá para a mulher cananeia: vira as costas, sai andando e fica calado. Mas no fim Ele tem a resposta certa, Ele tem o socorro certo. Eu quero estar falando um pouco aqui, apesar de ter me passado não quero sair do tema, mas quero ler só um versículo aqui no Salmo 23, o versículo 4, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu está comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Olha que promessa maravilhosa. Davi, ele olha a Deus, ele tem o Senhor como seu pastor, como seu Senhor, e Davi sabia o que o pastor poderia entregar por uma ovelha, que o pastor entregaria a sua vida, como nós vimos na leitura oficial do tema, que Deus no momento certo Ele proveu o cordeiro para salvar o filho de Abraão, Isaque, a qual Ele tinha promessa, porque Ele jamais ia tirar a vida do seu filho. E eu passei pelo vale da sombra da morte o ano passado, e Deus Ele provê as coisas. Talvez você esteja passando um momento, talvez financeiro, um momento de saúde, alguém por perto de você, e você esteja perguntando: Deus, por que isso? Tudo é tempo de Deus, tudo é um momento de Deus. Há momento que Deus, Ele quer que nós se dobramos diante dEle e reconhecemos a Sua autoridade, a Sua graça, a Sua virtude, que nós somos dependentes dEle. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Maldito não sou eu em confiar no pastor, na missionária irmã Ana, nas irmãs que estão aqui. Eu não sou maldito nisso, mas maldito sou eu quando eu confio em mim mesmo, quando eu confio na minha força, e eu digo que tudo posso, que tudo faço, e eu sei que eu nada posso e nada faço se eu não tiver Deus na minha vida. Se Ele não estiver no controle das nossas vidas, nós não podemos nada. Dezembro do ano passado, do ano retrasado, não ano passado, eu fui acometido de uma hérnia, e uma cirurgia de hérnia é tão simples, e eu fiz essa cirurgia de hérnia, tive que ficar 15 dias em casa, e era para mim ficar 3 meses, sem andar, 15 dias, 3 meses sem trabalhar, foi isso que o médico disse para mim, e eu sou mecânico de carro, é um serviço que faz força. E eu fiquei 1 mês em casa, sem fazer nada.
E Deus proveu todo o socorro, dinheiro do aluguel, abriu uma porta para minha filha na hora certa, e ela assim veio socorrer no momento que eu precisei. Só que essa cirurgia, em vez dela sarar, ela começou a inchar, e eu corri para o médico e ele falou: olha, a cirurgia hérnia que você tinha virou um tumor, nós vamos ter que abrir e colocar uns drenos para tentar tirar toda essa sujeira que está dentro. E aí foi mais um mês, e eu comecei a tentar curar, e começou a apodrecer tudo, minha cintura. E quando eu fui para o médico novamente, depois de um mês, ele falou: olha, além de você estar com esse problema na hérnia, você pegou uma doença que é de criança e quando pega em adulto mata. Eu falei: o que é? Ele falou: você pegou broncopenamonia, os seus pulmões estão infectados e você vai ter que se cuidar. E eu comecei a me cuidar, não conseguia sarar, ainda os irmãos podem ver que eu, mesmo falando, eu estou com dificuldade até hoje de respirar. E tive que passar por outra cirurgia, cortar todas aquelas partes, e foi colocado um dreno. Voltei para casa, voltei ruim, não conseguia se mexer. Passou algum outro tempo, tive que voltar a fazer a terceira cirurgia. E um dia eu estava ali em casa, depois de mais um mês, isso já era para 4º, para 5º mês, que eu não conseguia fazer nada, não conseguia nem andar, não conseguia nem ir para a igreja, não estava indo para os cultos, o pastor ia lá, levava um ceia. E quando eu cheguei para a 4ª cirurgia de hérnia, o médico falou assim: olha, moça, eu não sei o que está acontecendo com você, é incrível. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você está com Covid, você está com broncopenamonia, uma inflamação tremenda e Covid, é impossível você sair dessa. E eu voltei para casa, voltei bem abatido. Só que o meu pastor tinha orado para todos da igreja, que aqueles que pegassem o Covid não iam perecer, e eu confiei na oração. Passou algum tempo eu cuidando do Covid, cuidando da broncopenamonia, cuidando da 4ª cirurgia que eu tinha passado de hérnia. Voltei para lá, o médico falou assim: parabéns, moço, parabéns, senhora. Eu falei: por quê? Ele falou: você pegou tudo que não presta esse ano, se você sair dessa, é brincadeira. Eu falei: por quê? Ele falou: porque além de broncopenamonia, Covid, agora você pegou HN1, e essa doença também mata. E eu fui para casa e perguntei para Deus: Deus, por quê? Por quê? Meus queridos irmãos e irmãs, quando Deus coloca algo nas nossas mãos, Ele provê aquilo que Ele vai fazer, segundo sua vontade, segundo aquilo que Ele quer. E a palavra de Deus diz que maldito é aquele que recua, maldito é aquele que lança a mão no arado e volta para trás. Maldito é aquele que quer colocar o Senhor como seu Deus em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo ele tira e coloca outras coisas na sua vida. Pastor Misael Pedro, meu pastor, ele chegou para mim, falou para mim algum tempo antes: olha, presbítero Josué, eu estou abrindo uma congregação lá no Jardim Colônia, e eu vou entregar essa congregação para você dirigir. Eu falei: amém, pastor, só tem um problema: eu não vou dirigir nenhuma congregação, eu não vou fazer nada e não quero nada. Eu falei para o senhor: quando eu vim congregar aqui, eu quero ficar sentado lá embaixo, nem no púlpito eu quero ficar sentado, e o mínimo de oportunidade possível eu quero. Foi combinado com o senhor. Ele falou: mas Deus mandou. Eu falei: então eu me cuido com Deus e assumo a responsabilidade com Deus. Aquele que clama, aquele que busca a responsabilidade com Deus, Deus cobra. Deus, Ele não ceifa a minha vida e a tua vida, mas Ele cobra aquilo que nós clamamos a Ele. Ele cobra aquilo que Ele é. Ele é um Deus de providência. Ele provê a saúde, Ele provê o socorro, mas também Ele provê a justiça na minha e na sua vida. Deus, Ele colocou as suas mãos sobre a minha vida,
E mostrou: já que você quer tratar comigo, então eu vou tratar com você. Dia 15 de dezembro a 28 de junho do ano passado, foi o tempo que eu fiquei enfermo, por causa de rejeitar as coisas de Deus. Aí o pastor Misael Pedro começou a me colocar lá para ir pregar, para ajudar nos cultos de Santa Ceia, para aquilo, começou a me dar oportunidade. Eu falei: ó pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu acho que o senhor não entendeu, eu não quero dirigir o trabalho. Aí Deus falou: você não quer? Então eu vou fazer segundo a minha vontade. O preço foi duro. Deus, Ele proveu e prove todas as coisas para nós. Ele entra com socorro, mesmo que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mesmo que nós andamos por lugares que são terríveis, mas Deus está conosco. Mas tem hora que nós damos um passo atrás e queremos andar sozinho, tomar conta das nossas vidas, achar que nós podemos todas as coisas, mas eu e você não podemos nada sem a graça de Deus. Não podemos nada, e aquilo que Deus coloca nas suas mãos, faça. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista aqui. O pastor chamou ele, entregou, e ele recebeu. O pastor entregou para mim, eu dei um passo atrás, falei: não, 6 meses eu paguei o preço. Aí quando eu voltei, Deus falou para mim assim: está pronto? Falei: sim, Senhor. Ele falou: então faça o que eu te colocar na tua mão, faça, porque agora eu fechei a cova, mas na próxima cova vai estar aberta e tu vai cair dentro. Sabe por quê? Um dia eu estava dirigindo um culto dentro da minha igreja, onde eu congrego, e de repente eu comecei a passar muito mal, comecei a sentir uma dor de cabeça terrível. E eu chamei o pastor, falei: pastor, eu estou com muito dor de cabeça. E eles desceram para baixo, lá tem uma parte de baixo da igreja, desceram para fazer oração para mim, e questão de minutos, eu fechei os olhos, e quando eu abri o olho, eu estava num lugar bem pequeno, branco, sozinho, e eu escutava as vozes deles falar bem longe, e eu senti que eu fiquei algum tempo ali. E depois de algum tempo que eu estava ali, eu escutei uma voz falando assim: ele está voltando, o seu pulsamento está voltando, o batimento cardíaco está voltando. E eu vi que todo mundo começou a dar glória a Deus, ouvia. E quando eu voltei em si, o pastor falou para mim: irmão Josué, por durante 2 horas você ficou sem vida aqui. E só voltou porque vai lá em cima e olha o que eu fiz. Quando eu cheguei em cima, toda a igreja estava orando pela minha vida, estava clamando, e mesmo assim eu virei as costas pela igreja que dobrou e buscou a Deus pela minha vida. Meus irmãos, Deus, Ele provê, Ele entra com a providência, Ele entra com o socorro, mas Ele quer a minha e a tua fidelidade, não com placa de igreja, mas com Ele, mas também com a fidelidade aos nossos pastores, aqueles que estão na frente do trabalho, porque a própria palavra de Deus diz que se nós não obedecemos o homem, nós somos mentirosos em falar que obedecemos a Deus. Quando eu rejeitei aquilo que Deus colocou no coração do pastor, que o pastor falou: olha, eu senti de fazer, e eu falei, eu rejeitei a promessa de Deus na minha vida. Quando você rejeita algo que seu líder, que a sua líder, que seu pastor, que aqueles que estão na frente da obra determina para a sua vida, você está rejeitando a determinação de Deus. Deus, Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas maravilhosas para mim e para a sua vida. Deus não tem pensamento mau, mas pensamentos bons, de prosperidade espirituais e financeira para nossas vidas. Receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.